aí, o Flamengo já tá na Argentina para enfrentar amanhã o Racing, valendo vaga, gente, na final da Libertadores. O rubro-negro precisa somente de um empate para se classificar, já que venceu o primeiro jogo no Maracanã 1-0. A gente vai ver o VT na volta, vamos ver como foi essa chegada aí, a preparação e também comentar tudo, fazer esse pré-jogo maravilhoso para você, Rodolfo. O Flamengo já vive a expectativa da semifinal da Libertadores, com foco e atenção porque qualquer erro é fatal. A delegação já chegou na Argentina. O desembarque foi na noite de ontem de uma forma calma e tranquila, sem a presença de torcedores, apenas de jornalistas, já que o time está hospedado em um hotel que fica a cerca de 30 minutos do estádio El Cilindro, onde acontece o duelo. O planejamento foi o mesmo que a equipe adotou contra o Estudiantes: isolamento para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto. Ainda no Rio, antes de embarcar, o Flamengo fez um último treino e terá reforços para a partida. Léo Ortiz fez atividades normalmente com o grupo e viajou para a Argentina. Além dele, De La Cruz, que não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza por conta de uma virose, já está à disposição. Alex Sandro também está de volta, assim como Pulgar e Carrascal. O rubro-negro terá ainda mais um treino antes do jogo no CT do Defensa e Justiça. A equipe de Felipe Luiz conta com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo em casa. No retrospecto com o time argentino, o Flamengo tem apenas uma derrota em 7 jogos na história entre os clubes. Agora a missão é conseguir o resultado do jogo que vale a vaga para a final da Libertadores. E para o Flamengo, continuar sonhando com o tetra da competição continental. Tudo pra você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente, diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo, que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace Ian entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então internamente a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que de fato não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa.
Se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT porque ele não Esporte. treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito Não pelo é o contrário. caso. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. Complicado. Olha só, a gente tá falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo, se tá no banco, irmão, uma hora vai usar. Claro. Uma hora, nem que entre 10 minutos, uma hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim, pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa, ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de Pensa, erro na contratação. não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então o Juninho é um jogador que lá quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo, em que ele foi provado. E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse mês de janeiro. Aham, No e Carrascal, falamos disso, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Ah, velho. Agora, só um detalhe, tá? Não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, Vão o cortar Vinha, quantos, Venê? o Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não tá tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os dois no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Vene Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo de fato tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No setor ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento, o Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo.
O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Alacian é um bom jogador. O meu medo é... Se ele fizer uma besteira, que ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou 2 amarelos. Não, e depois quando ele perdeu um pênalti. Então, foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, você tem que botar a vontade na ponta da chuteira e mais do que isso, você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te falar. Esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Alacian entrou bem contra o Chelsea. Isso é verdade. O Alacian entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Alacian, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Assim, eu acho que a fala é perfeita. Tecnicamente, seria o 0-1. Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão esportiva ela vai muito além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, porque tudo que a gente já viu do Alacian na temporada, ele já viveu um montão de coisa. Ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? Buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com um certo receio de também escalar teria. o Alacian, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo. Não que eu esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar a minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental. Segundo o jornalista Miguel Júnior, o Flamengo já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e tem um novo alvo de peso em sua lista, Luiz Henrique, atacante revelado pelo Botafogo e atualmente um dos destaques do Zenit, da Rússia. Brilhando tanto no futebol europeu quanto na seleção brasileira, Luiz Henrique tem chamado a atenção pelo seu ritmo intenso, velocidade nas arrancadas, dribles desconcertantes e faro de gol apurado, características que encantam o técnico Felipe Luiz. O treinador acredita que o jovem atacante se encaixa perfeitamente no modelo de jogo ofensivo e dinâmico que deseja implementar no rubro-negro. Nos bastidores, o Flamengo se movimenta para apresentar uma oferta em definitivo ao Zenit, reforçando o peso e a ambição do clube no mercado. A diretoria já iniciou contatos com patrocinadores para viabilizar o alto investimento, apostando que o retorno técnico e midiático seria enorme. Do outro lado, Luiz Henrique vê a possibilidade de jogar no Flamengo com entusiasmo. O jogador entende que vestir o manto sagrado seria um passo importante em sua carreira, uma oportunidade de disputar grandes títulos e brilhar no Maracanã diante da maior torcida do país. Caso o negócio avance, a chegada de Luiz Henrique seria mais uma prova de que o Flamengo segue pensando grande, buscando talentos jovens com personalidade e potencial para marcar época no clube. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luiz Henrique será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.